Presta atenção no tamanho disso. Esse pneu sozinho é mais alto que 2 homens em pé, um em cima dos ombros do outro. E olha que ele é o menor detalhe do caminhão que você vai ver no número 1. Eu sou o Bruno, e eu sou apaixonado por engenharia pesada. Hoje eu te levo pelos 10 caminhões de mineração mais gigantes do planeta, máquinas tão grandes que o motorista precisa subir uma escada para chegar na cabine, e que enxergam você como uma formiga lá embaixo. E vou te dar uma verdade que pouco canal tem coragem de dar: do 8º ao 3º lugar é quase um empate técnico, todos espremidos pertinho das 360 toneladas. A briga ali é nos detalhes da engenharia. Mas o número 1? Esse está num patamar sozinho, com folga. Fica até o fim que eu te explico como ele consegue. Abrindo a lista, o Komatsu 930E, que carrega cerca de 290 toneladas. E ele está aqui por um motivo curioso. Não é por ser o maior, é por ser o mais comum. Pensa nele como o carro popular dos gigantes. A família 930 já passou de 1.900 unidades vendidas no mundo. É o mais onipresente das minas. Por baixo, um motor de 16 cilindros com cerca de 2.700 cavalos. E aqui mora a engenharia esperta: ele é elétrico. Isso mesmo, o diesel não move as rodas. O diesel só gira um gerador, e são motores elétricos, escondidos dentro das rodas traseiras, que fazem o caminhão andar. É a mesma ideia de uma locomotiva. A caçamba leva mais de 200 metros cúbicos. Cada viagem dele carrega o peso de umas 2 baleias azuis adultas. De uma vez só. E ele repete isso o dia inteiro, sem reclamar. É o trabalhador incansável da mineração. Mas, comparado com o que vem por aí, ele é só o irmão caçula da família dos Titãs. Em nono, o BelAZ 75600, da Bielorrússia, que carrega 352 toneladas. Carregado, ele passa de 600 toneladas no total. E aqui tem história de engenharia. Esse caminhão foi o ensaio, o primeiro da série que abriu o caminho para o monstro de 450 toneladas que você vai ver no fim. Motor diesel de 18 cilindros, 3.500 cavalos, com componentes elétricos da Siemens girando as rodas. Tecnologia de ponta no meio da poeira da mina. Ele tem quase 10 metros de largura. Para você ter ideia, é mais largo que 2 faixas de uma rodovia, lado a lado. Se ele encostasse no seu carro num cruzamento, você nem apareceria no espelho retrovisor dele. A BelAZ aprendeu muito com esse modelo. Pegou essa base elétrica de 6 pneus e fez uma pergunta meio maluca: e se a gente dobrasse tudo? Foi essa pergunta que gerou o rei absoluto que fecha a lista. Em oitavo, o Komatsu 960E, com cerca de 327 toneladas de capacidade. É o irmão do meio da família Komatsu, e ele existe por um motivo bem prático. A Komatsu percebeu que tinha gente querendo mais que o 930 carregava, mas que não precisava do topo de linha gigante. Então criou esse meio termo. É engenharia de mercado, dar exatamente o tamanho certo para cada mina. Acionamento elétrico de novo, motor de mais de 3.000 cavalos, e pneus tão grandes que cada um deles, sozinho, pesa mais que um carro de passeio com a família dentro. Uma carga dele equivale a uns 5 ônibus urbanos lotados, despejados de uma vez só no britador. Imagina o barulho disso desabando. É uma máquina e tanto. Mas aqui a gente ainda está só esquentando, porque os números daqui para frente começam a ficar difíceis de acreditar. O sétimo é o maior caminhão que a Komatsu já fez, o 984, com 363 toneladas de carga. Daqui para cima é o pelotão de elite. Motor de 18 cilindros, 3.500 cavalos. E ele foi projetado com uma obsessão: ser enchido em apenas 3 ou 4 passadas da pá carregadeira gigante. Por que isso importa? Porque quanto menos passadas para encher, mais barata fica cada tonelada de minério. Na mineração, tempo é dinheiro em escala absurda. O pneu dele tem cerca de 4 metros de altura. É mais alto que 2 homens, um em cima do ombro do outro. A partir de agora, vários caminhões empatam em 363 toneladas. A diferença vai estar nos detalhes da engenharia. Olha só esse próximo.
Em sexto, o Bucyrus MT6300 AC, também com 363 toneladas. E esse tem a história mais confusa da lista. Ele nasceu com um nome, Atherex Init Rig, foi rebatizado de Bucyrus, e depois foi parar nas mãos da Caterpillar, que comprou a Bucyrus. Um gigante com 3 donos diferentes. Motor de 20 cilindros, 3.750 cavalos. A caçamba tem quase 8 metros de altura. É uma muralha de aço em movimento. Carregado, ele pesa cerca de 660 toneladas. Isso é mais que o peso de 5 aviões Boeing 747 vazios, juntos. E essa muralha de aço anda até 64 por hora, o que é assustador quando você lembra do tamanho dela. Mudou de nome, mudou de dono, mas nunca deixou de ser um colosso. E aqui vai um detalhe curioso. Quando a Caterpillar comprou a Bucyrus, ela de repente passou a ter 2 caminhões gigantes na garagem. Guarda esse detalhe, porque ele vai explicar uma briga interna que rola lá no terceiro lugar. Chegando ao quinto, o Liebherr T282B, alemão, com as mesmas 363 toneladas, mas com um currículo de respeito. E ele tem um detalhe histórico bonito. Quando foi lançado, em 2004, ele era literalmente o único caminhão do mundo capaz de carregar 360 toneladas. Ficou sozinho no topo por anos, até os rivais correrem atrás. E a Liebherr cravou aqui uma filosofia que ela carrega até hoje, ser o mais leve da classe. Parece contraditório falar de leveza num bicho desse tamanho, mas faz todo sentido. Quanto mais leve o caminhão vazio, mais minério ele pode carregar gastando menos combustível. Cada tonelada de aço a menos é uma tonelada de lucro a mais. Carregado, ele se aproxima de 600 toneladas. É o peso de um pequeno prédio de apartamentos, andando sobre 6 pneus. Em quarto, o sucessor direto, o Liebherr T284. Mesma carga de 363 toneladas, mas pensa nele como a versão 2.0 do anterior, com tudo refinado. O grande salto foi por dentro, um sistema elétrico de nova geração, mais eficiente, que aproveita melhor cada gota de diesel. A Liebherr basicamente pegou a receita campeã e turbinou a parte que ninguém vê. E o resultado é meio assustador de eficiente. Cada quilo que eles tiram do chassi vira 1 quilo de minério a mais na caçamba. Numa mina que roda 24 horas por dia, isso vira uma montanha de dinheiro no fim do ano. Agora segura essa que me arrepia. Só um pneu dele pesa mais de 5 toneladas. Isso é mais que um elefante africano adulto. E não é um pneu, são 6 elefantes desses sustentando o caminhão. Liebherr e Komatsu dominam essa faixa de peso. Mas a americana Caterpillar não ia ficar de fora. E ela entra forte agora. Pódio. Em terceiro, o Caterpillar 798 AC, com 372 toneladas. E ele representa uma virada de chave histórica para a Cat. Por décadas, a Caterpillar foi teimosa, e eu falo isso com carinho. Ela insistia no acionamento mecânico, com transmissão de marchas, enquanto Komatsu, Liebherr e Bell AZ já tinham migrado pro elétrico. A Cat batia o pé dizendo que o jeito dela era melhor. O 798 AC foi a Cat finalmente engolindo orgulho e entrando na briga elétrica. E ela entrou com tudo. Acionamento de alta tensão, 2.600 volts correndo por dentro do caminhão, e um motor de 16 cilindros com até 3.500 cavalos. Uma carga dele equivale a despejar cerca de 250 carros populares de uma vez. Imagina o estrondo disso caindo no britador. Mas, curiosamente, o caminhão mais famoso da Caterpillar não é esse elétrico. É o irmão dele, que vem aí em segundo, e é uma raridade técnica. Em segundo, a lenda, o Caterpillar 797F, que carrega até 400 toneladas curtas. E ele tem um título que ninguém mais tem. Ele é o maior caminhão de mineração de acionamento mecânico do mundo. Enquanto todo mundo correu pro elétrico, a Cat manteve a transmissão de marchas nele, igual a do seu carro, só que do tamanho de uma sala. É uma raridade andante, uma espécie em extinção. E não é um projeto qualquer, a linha 797 está de pé desde 1998, e a Cat já passou de 1.000 unidades fabricadas. É um clássico que se recusa a se aposentar.
O motor é um monstro, 20 cilindros, 4.000 cavalos. Um dos diesel mais potentes da categoria inteira. Para você sentir, esses 4.000 cavalos equivalem a uns 13 carros esportivos de 300 cavalos trabalhando juntos, ao mesmo tempo. 6 pneus de quase 4 metros, velocidade de até quase 70 por hora. É o orgulho americano da mineração. Mas o trono é de outro país. E o número 1, sozinho num patamar à parte, o BelAZ 75.710, da Bielorrússia. Ele carrega 450 toneladas. Enquanto os outros empatavam em 360, ele simplesmente atropela o ranking. E como ele consegue? Com 2 motores. Isso mesmo, são 2 motores diesel de 16 cilindros, somando 4.600 cavalos. É o único da lista com 4 eixos e 8 pneus. Ele tem mais de 20 metros de comprimento e 8 metros de altura, a altura de um prédio de 3 andares. Você precisa de uma escada só para chegar na cabine. Carregado, ele chega a 810 toneladas. Isso é o peso de umas 4 baleias azuis, ou 3 aviões cheios, numa caçamba só. E custa cerca de 6 milhões de dólares. E para fechar com um dado que me deixa sem palavras, num único ano numa mina da Rússia, um desses moveu 4.600.000 toneladas de rocha. Sozinho. Por isso ele é, com folga, o rei dos gigantes. E pensa só na escala dessa lista, a gente saiu de 290 toneladas no Komatsu e terminou em 450, com 2 motores. É como se o último fosse capaz de carregar o primeiro inteiro nas costas, e ainda sobrar espaço. E aí, qual desses monstros te deixou de queixo caído? Eu, sinceramente, não consigo superar o BelAZ com os 2 motores. Comenta aqui embaixo qual foi o seu favorito, eu leio todos. E se você curte ferro pesado e engenharia de tirar o fôlego, se inscreve aqui no Super Monstros, porque no próximo vídeo a gente vai promover máquinas ainda mais absurdas. Acredita que tem coisa que faz esse BelAZ parecer um brinquedo? Um abraço, e até lá!